Amém, meus irmãos. Podemos nos sentar? Vamos tentar fazer nessa tarde agora um pouco mais objetivo, que foi na parte da manhã, só para lembrar, caso alguém... essa turma aqui agora é a turma que estava na outra sala. Então, se teve alguém que de manhã estava aqui nessa sala, a gente vai pedir que gentilmente se retire. Brincadeira, que o convite é para aproveitar o restante. O restante na outra lá. E à medida que o pessoal for chegando, tem lugares aqui na frente também, se chegar mais alguém. Tem lugares aqui na frente. Boa tarde, me apresentar. Acho que nem conheço alguns, talvez um pouco, muitos aqui de Brasília. Brasília vem em caravana. Tem outros irmãos de outras localidades, que alguns eu conheço, mas talvez a maioria não conheça tanto ou não seja tão próximo. Eu sou Carlos Vinícius, muitos me chamam de Vini, lá de Brasília, sou um discípulo lá em Brasília. E originalmente eu me converti no final ali da década de 90, 98, mais ou menos. Oi, meu irmão. Tá baixo? Opa, melhorou? Boa tarde, queridos. Então acho que agora fica bom. Maravilha. Na ausência do café, a gente tem que falar mais alto. Maravilha. Então, eu me converti ali no final dos anos 90, 98, mais ou menos ali, num contexto evangélico, denominacional, lá em Salvador. E logo no início dos anos 2000, foi 2001, quando se completou para mim, assim, o entendimento e prática de porta no reino de Deus, quando passei a viver de maneira mais inteira um evangelho que eu tinha ouvido que não era tão completo no início, foi se completando e se aplicando de maneira mais efetiva na minha vida, ali no início então dos anos 2000, 2001 especificamente, né? E em 2004 eu saí de Salvador, estava terminando faculdade de Direito, terminei a faculdade de Direito e passei em concurso, fui para Brasília, era um concurso temporário na época e já tem 22 anos desse temporário que eu fui para Brasília. Então, esses 22 anos lá, e apresentar para vocês aqui essa aqui é a minha família, minha esposa, meus 3 filhos. Eles são minha instância, meu ministério principal, meu campo evangelístico, mas também a minha auditoria, minha corregedoria, minha transparência, minha fiscalização, tudo, toda a parte está ali em casa. É onde a gente tem que prestar contas, é onde a gente não consegue esconder nada, está ali tudo patente diante de todos, é onde em casa, né, onde a gente não representa nenhum papel no sentido de aparência, né? Então as pessoas em nossa intimidade conhecem exatamente como nós somos, né? Então nossos defeitos, e então diante do Senhor, e claro, diante deles, compromisso da gente servir de maneira inteira e sermos exemplo. Quando a gente fala, então, da palavra aqui do retiro, de cuidar de si mesmo e cuidar do rebanho, o nosso rebanho começa em casa, né? Com a nossa família. E eu digo isso porque quem é pai aqui sabe, né, a carga que a gente tem pelos filhos, e eu diariamente sou confrontado na necessidade de ver Cristo formado na minha família, e nesse desafio vejo muitas falhas, muitas lacunas, muitas janelas. Então essa palavra, à medida que ela foi acontecendo, eu fui anotando algumas coisas, queria compartilhar aqui com vocês. Eu digo para vocês, eu tenho sido muito confrontado com ela, dentro dessa necessidade de viver isso daqui, todas essas advertências e cuidados, né? A palavra tem a ver com cuidados para si mesmo e para o rebanho, começando dentro de tudo aquilo que a gente já ouviu aqui no retiro. Eu não quero ser repetitivo com o que a gente já ouviu, muitas coisas já foram abordadas de maneira clara, direta, encorajadoras, mas tem alguns outros aspectos que me chamaram a atenção dentro aqui desse contexto, né? O texto base que a gente tem aqui no retiro, nesses dias, segurar aqui, porque colocaram desse lado aqui, tanto faz, então tá. Atos 20, 28, atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com seu próprio sangue. E de imediato, né, o Wagner, quando ele falou comigo sobre compartilhar esse tempo aqui com os irmãos, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse contexto. Aí eu gosto, às vezes, de entender, assim, quem é que estava falando, para quem estava falando. Então, algumas perguntas para nos ajudar, para entender um pouco desse contexto. Aqueles que quiserem tirar foto, no final, eu tenho um QR Code, estava até aqui projetado, dá para você baixar a apresentação, ajudar aí a salvar espaço na memória, ajudar na economia, entendeu? De memória aí no celular, nos dispositivos. Mas quem quiser anotar, fazer comentários à parte aí, por favor. Mas a gente já facilitou aqui para isso. Bem, quem falou essa recomendação? Foi Paulo, movido pelo Espírito Santo. E para quem? Para os presbíteros de Éfeso. Onde Paulo falou isso? Em Mileto, na cidade de Mileto. E quando Paulo falou isso? Então, são algumas perguntas que às vezes é importante para a gente fazer em determinado contexto. Aquela frasezinha, né? Um texto fora de contexto vira pretexto. Então tá, eu comecei a expandir. Então eu fui ler o capítulo inteiro. Depois eu comecei a pensar outras coisas, pesquisar um pouco mais. Então foi esse panorama. Nossa, vai ficar ótimo. Ainda sem um cafezinho, tá? Não, pode deixar. É por causa do sol. Não, tranquilo. Mas então tinha esse contexto, né? E quando Paulo falou, ele estava retornando na terceira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens ditas missionárias, percorrendo regiões na Ásia, na Europa e também ali na própria Judéia, mas principalmente na Ásia e na Europa. E a 4ª viagem de Paulo é quando Paulo já foi preso, seguiu preso em direção a Roma. Por favor, se tiver alguém especialista em história da igreja, aqui não sou nada especialista nisso, foi pesquisa pessoal ali, então que o senhor foi me acrescentando e a gente está aberto aqui para todo mundo cooperar, por favor, meus irmãos. Então, essa terceira viagem missionária, eu falei, mas como foi? O que mais nós tivemos antes, né? Então, quando fala lá exatamente que em Mileto, né, chegando no dia seguinte a Mileto, alguns versículos antes daquela declaração, chegando a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar distante ao largo de Éfeso e apressava-se para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros, os anciãos da igreja, para irem até Mileto. Aí, nossa, que interessante. Paulo, então, parou lá em Mileto e mandou chamar os presbíteros. E foi aquela cena, até na palavra que o Anderson compartilhou, tinha um desenho, né, uma figura, uma ilustração deles abraçados, que poderia ser ali no porto de Mileto. Mileto era uma cidade litorânea, né? E ali eles falaram, então, esse aqui é um teatro em Mileto, teatro público, é um local que era muitas vezes utilizado. Pode ser que Paulo tenha se reunido num local como esse, ou pode ter sido no porto. O texto não é tão incisivo para dizer onde foi que eles encontrou. Ele chegou no porto, mandou chamar, não sabemos quanto tempo, e o local exato ali não fica explícito, esse é de menos importância, mas a cidade em si foi dentro daquele. Mas Paulo queria chegar logo a Jerusalém. Só que, o que aconteceu antes de chegar a Mileto? Eu fui acrescentando perguntas exatamente por isso. O que aconteceu antes de Paulo chegar a Mileto? E por que ele falou sobre esses cuidados? O que havia ali para os irmãos de Éfeso? O que havia de carga no coração de Paulo, que a gente pode encontrar nas Escrituras, que levaram o Paulo a trazer esses conselhos, esses irmãos. Então, só nesse trecho não parecia tão claro. Algumas coisas sim, algumas advertências sim, como a gente pode ler no texto. Então, puxando um pouquinho mais do contexto histórico, na segunda viagem, ou seja, antes dessa terceira, tá? Então vamos voltar um pouquinho mais no tempo, tá? A primeira viagem de Paulo, missionária, ele não conheceu Éfeso, ele não passou por Éfeso na primeira viagem. Então não vamos tratar aqui,
não vamos falar dela aqui. Mas na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo já não estava mais com Barnabé, Paulo já saiu com Silas, né? E aí ele sai de Antioquia, tá? E ele percorre a região aqui da Ásia, subindo pela região da Macedônia, passando por Neápolis, Filipo, Anfílopes, Tessalônica, desce até Atenas. É em Atenas que acontece aquele episódio onde Paulo chega e encontra vários deuses. Para ser tinha uma referência lá, o Deus desconhecido. É ali onde Paulo fala, é dentro dessa viagem. Depois dali ele chega até Corinto. E em Corinto ele prega o evangelho. Em Corinto ele encontra e conhece Priscila e Áquila. E com Priscila e Áquila, ele pega Priscila e Áquila, esse casal precioso que eram fazedores de tenda, tal como Paulo era fazedor de tenda. Essa era a fonte de renda de Paulo ali. Paulo então viaja e chega até Éfeso. Quem pode ler para a gente? Atos 18, de 18 a 20. Uma voz bem de baiano, forte, assim. Atos 18, de 18 a 20. Depois de ter raspado a cabeça em Sincreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, porém entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Amém. Então, a gente vê que Paulo, quando ele chega em Éfeso, olha que interessante, não havia acontecido aqui ainda, nessa época, a destruição de Jerusalém, não havia acontecido, então, ainda a diáspora, né, os judeus espalhados, mas, na verdade, os judeus já estavam espalhados, de alguma maneira, porque tinha uma sinagoga, que em outras cidades também tinha sinagoga. E Paulo, pelo seu costume de origem judaica, ele chegava numa cidade, tinha uma sinagoga, ele ia lá e pregava na sinagoga, expunha para falar, anunciar que Jesus era o Messias esperado. Então, ele pegou e fez isso, chegou em Éfeso, fez assim, acompanhado ali de Priscila e Áquila, mas ele não ficou lá muito tempo, ele logo saiu. Só que aí Paulo já tinha da parte do Senhor uma carga para que iniciasse igreja do Senhor ali também, para que o evangelho se expandisse ali em Éfeso também. Então é assim que começa os primeiros cristãos, discípulos ali em Éfeso, é com Paulo chegando e acompanhado de Priscila e Áquila, e ele depois segue viagem para Jerusalém. Ele estava em viagem de volta para lá na segunda viagem, e ele deixa Priscila e Áquila ali. E logo em seguida disso, depois que Paulo sai, chega um outro irmão, Apolo. E Apolo chega a Éfeso. E a palavra diz que Apolo era eloquente nas Escrituras. E pelas Escrituras ele convencia que Jesus era o Cristo. Então era um homem poderoso nas Escrituras, alguém que expunha as Escrituras ali, no caso o Velho Testamento, né, porque o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Mas o Apolo, né, apresentava exatamente que o Messias prometido era Jesus. Então os irmãos ali começaram a receber, as pessoas ali começaram a receber essa proclamação de que Jesus era o Cristo. E eles começaram a ser batizados, só que aí o próprio Apolo, se a gente puder ler depois aqui, em Atos 18, de 24 a 28, ele apresentava e as pessoas se convertiam, eram batizadas, só que eram batizadas no batismo de João Batista. Quem pode ler para a gente? Atos 18, de 24 a 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João.
Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém. Então, olha essa atuação de Apolo e essa exposição, e glória a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber na sequência aqui da leitura, já em Atos 19, a partir do versículo 1, que os primeiros cristãos ali, que estavam crendo que Jesus era o Cristo, estavam sendo batizados apenas no batismo de arrependimento. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque nós podemos ter um evangelho sendo pregado, que não é o evangelho completo do reino de Deus. E tem pessoas que podem estar crendo na salvação de Jesus, nas bênçãos do Senhor, mas não entregando totalmente o senhorio de sua vida ao Senhor. É algo que a gente sabe muito bem, mas tem pessoas que podem estar recebendo o senhorio, mas não recebendo a ação do Espírito Santo poderosa para transformar a sua vida, lhe capacitar, lhe santificar, trazendo dons, trazendo a operação da transformação do Espírito Santo na sua vida. E Paulo, exatamente, quando ele inicia a sua terceira viagem, ele sai de novo de Antioquia e agora ele já vai direto para Éfeso. Ele passa aqui pela região, mas o local onde ele para primeiro é Éfeso. Ele deixou irmãos lá, não recebeu nenhum zap, nem e-mail naquela época. Ele falou, não, preciso ir lá. E ele volta já para identificar qual foi, o que aconteceu, qual o resultado da obra daqueles que eu deixei aqui, como que os irmãos se converteram, o que aconteceu. Então, quem pode ler para a gente aí Atos 19, do 1, acho que não vai precisar ser até o 20, não. Pode alguém que puder começar lendo? Se puder ser aqui na frente, que eu passo o microfone. Mateus. A hora que parar. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Para a gente, por causa do tempo, esse episódio que segue aí é aquele que os caras tentam expulsar o demônio e depois são esmurrados, apanham lá porque não conheciam a Cristo, estavam tentando imitar. Né? Mas o foco principal aqui é o que aconteceu. Então Paulo chegou, identificou que eles tinham recebido o evangelho, mas que estava incompleto, e Paulo anuncia para eles, completa, repara as brechas da fé, da conversão deles, para que eles completamente recebessem toda a ação e obra
do Senhor na vida deles. Então, são batizados, recebem imposição de mãos, recebem o Espírito Santo, e a partir dali a igreja vai se fundamentando, se fortalecendo na fé. E as primeiras coisas que Paulo, inclusive, tem com os irmãos passou ali 3 meses pregando na sinagoga, expondo as escrituras, mas logo depois começaram a falar mal do caminho. Então Paulo separa os discípulos, para de frequentar a sinagoga, separa os discípulos e passa a ensinar os discípulos diariamente, na palavra do Senhor. E isso, além dos 3 meses que já estavam lá na sinagoga, e de outro tempo, ele passou a ensinar por mais 2 anos inteiro, diariamente. Às esse a gente pensa nessa viagem de Paulo, como ele fala, passou um tempinho e saiu. Não, ele passou 2 anos, chegou lá, 2 anos não, no total deu 3 anos esse período, mas especificamente ali ele passou esse período e intensamente e diariamente ministrando a palavra do Senhor para eles. E aí os versículos 18 a 20, Mateus, por favor. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Bem, obrigado, Mateus. Bem, nessa terceira viagem missionária de Paulo, nessa ida, que é uma viagem de ida, agora que a gente começa a ver o que é que ele ensinou e ministrou primeiro ali aos irmãos em Éfeso, né? Então ele anuncia o evangelho completo. Eram 12 homens que estavam ali, os 12 primeiros discípulos, então, convertidos ali. 3 meses na sinagoga, depois ensinando diariamente, 2 anos. E abriu, então, a oportunidade, inclusive para judeus e gregos, lembrando que ali está fora da Judéia, então tinham muitos gentios ali que estavam ouvindo a palavra. E então, milagres, conversões, confissões públicas, renúncias milionárias. Quem já fez a conta aí? 50.000 denários foi o total estimado em livros que eles queimaram. Bom de matemática aí. Um dia de trabalho. 50.000 dias. Uma diária, o valor médio de uma diária. Você paga hoje para um pedreiro, para um 200? Quanto dá? Precisa de calculadora não. Cadê aí? 10 milhões. 10 milhões de reais. E aqui a gente precisa refletir o seguinte. 10 milhões de reais em livros, material, que eles queimaram. Essa renúncia ali, eles entenderam que Paulo estava expondo para eles diariamente, durante 2 anos, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. E tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor é mentira. E tudo aquilo que é falso, que é mentira, não serve para mim. E também não serve para outras pessoas. Eles não decidiram vender para poder pegar o dinheiro e aplicar na obra, no ministério. Se era uma mentira, engano, não servia para eles, nem para ninguém. A renúncia não foi só uma renúncia material, mas foi a renúncia de uma conversão, de entendimento mesmo, de clareza e de libertação para eles e também para outras pessoas. O acesso a livros, por exemplo, naquela época é diferente de hoje. Não tinha imprensa, eram livros escritos à mão, literalmente. Era um trabalho, era um custo muito maior do que seria o de um custo hoje, que você vai uma gráfica offset, imprime uma quantidade absurda de páginas em pouco tempo. Então, era uma obra de fato muito valiosa. Só que eles não olharam para isso. Eles olharam para a verdade, que é Cristo, para a verdade, que é a palavra do Senhor. E se apegaram à palavra do Senhor. Amém?
já fica a primeira coisa para a gente, de alguns cuidados práticos. Nós precisamos, com clareza diária, permanente, meus irmãos, colocar a palavra do Senhor onde ela de fato deve estar. Em nossa mente, no frontal dos nossos olhos, em nossa casa. Por onde quer que a gente vá, a gente tem que estar atentos e guiados pela palavra do Senhor. E que se a gente lidar, encontrar com qualquer coisa que divirja da palavra do Senhor, a gente precisa ter clareza que isso é falso. Que isso não procede. Que isso não serve para mim, nem para os meus filhos, nem para os meus irmãos. Que a gente semeie a palavra do Senhor, que a gente semeie a verdade, que a gente multiplique a palavra do Senhor. Amém? Bem, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, ao ponto, chegou ali ao ponto dessa, não foi só essa renúncia, o impacto socioeconômico ali em Éfeso foi muito grande. Demétrio, que era um artesão, um artífice, na época, lá, em Atos 19, 23 a 41, a gente não precisa ler aqui, ele se levanta e inicia ali uma revolta, porque ele começa a acusar que Paulo era responsável, lá em Éfeso e em toda a Ásia, de estar causando grande prejuízo aos artífices, porque eles fabricavam os nichos da Diana, que era a deusa dos Efésios, né? Que era do templo de Artemis, que seria hoje pequeno souvenir de quem visitava a cidade e comprava, ou de pessoas mesmo que compravam essas coisas. Só que aquilo era idolatria. E as pessoas estavam parando de comprar, porque as pessoas estavam se convertendo. Então o comércio de Demétrio e dos outros dali estava sendo totalmente impactado. Então, a realidade socioeconômica de Éfeso começou a ser abalada, porque a economia deles era baseada em idolatria. Mas o evangelho chegou transformando tudo isso. Imagine, de repente, você tirar aquele volume de recursos numa cidade daquela época. Então, tudo isso gerou essa revolta ao ponto. A gente não precisa lê-lo todo aqui agora, por conta do tempo, mas o que aconteceu ali? Ele juntou uma multidão de pessoas que começaram a se revoltar, cercaram alguns irmãos dali, ao ponto de que Alexandre, que era um dos irmãos judeus, discípulos judeus, estava ali, tentou até chegar entre eles, tentou falar, aí perceberam pela voz dele que ele era judeu, não deixaram, e por espaço de 2 horas, a palavra diz que eles ficaram gritando, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. A cegueira espiritual daquelas pessoas, e esse era o contexto ao redor ali dos irmãos. A igreja estava surgindo no meio de uma cidade, de uma cultura, de um povo profundamente idólatra, pagão, e isso a gente precisa ter muito claro, porque o que nos cerca hoje também? Qual é a advertência que o Senhor nos traz a respeito daquilo que nos cerca hoje, nos dias atuais, né? Então, muita confusão e perseguição, mas aqui a boa perseguição, a confusão aqui foi a confusão causada lá pelo Demétrio, né? Paulo até queria confrontar, debater, conversar com as pessoas, não deixaram ele ir, os irmãos seguraram ele, não, Paulo, espera aqui. E o Senhor desfez, como um escrivão se levantou no meio deles lá, e falou com os caras estavam prontos para quebrar tudo, para matar todo mundo ali, mas um escrivão levantou, olha, alegou, a gente tem quem julgue, tem os procônsulos que julgam e tal, então se vocês tentarem fazer isso daqui, a gente pode ser acusado de revolta, de sedição, e aí de repente, acabou. Aquele tumulto todo se dissipou. E então, a partir dali, Paulo não diz aqui quanto tempo mais, ele ficou ali e logo em seguida Paulo seguiu viagem. Então, contexto, teve a segunda viagem, Paulo chegou, conheceu Éfeso, foi para Jerusalém, voltou, depois chegou em Jerusalém, Paulo chegou em Éfeso, na segunda viagem,
Saiu, deixou Priscila e Áquila, voltou a Éfeso e permaneceu em Éfeso praticamente 3 anos. 2 desses anos diariamente ensinando os irmãos ali e passando tudo isso e deixando todo esse fruto. Uma igreja firmada, consolidada no Senhor, frutificando, crescendo poderosamente, milagres, sinais, prodígios, renúncia, uma vida intensa desses irmãos ali. E Paulo conforta-os e segue viagem. Mas eu queria enfatizar esse aqui ainda, esse alvoroço todo, essa confusão toda que aconteceu em Éfeso. Não é? Como a gente viu aqui que o Demétrio se levantou e tal. Será que era uma coisa só pessoal do Demétrio? Não, tem algo a mais nisso. Éfeso era uma famosa cidade, ela é estratégica ali na Ásia Menor, naquela região que a gente estava olhando. E em Éfeso tinha o Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além do Templo de Ártemis, uma das outras 7 maravilhas era o Jardim Suspenso da Babilônia, a Pirâmide de Gizé, a Torre de Alexandria, a Colosso de Rhodes, sumi aqui o de Zeus, enfim, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo ali, que muita gente atribui a maioria desses, inclusive ao Templo de Ártemis, atribui a isso uma característica apenas cultural, artística, monumento. Olha que bonito, olha que grandioso, que arquitetura, e começa a admirar. Talvez peguem souvenirs, talvez admirem bastante isso, porém, Paulo sabia muito bem o que era aquilo dali. A cidade de Éfeso tinha aproximadamente 300 mil habitantes naquela época. E era um centro comercial, cultural, era a rota de circulação, porque também ficava no litoral ali para dentro na costa também tinha porto, então entrada. E hoje, aqui são restos do Templo de Ártemis. Ártemis, só um detalhe, Ártemis e Diana é a mesma coisa. É só porque o nome, um nome é grego, o outro nome é em latim. Não é isso? Quem é estudioso aí do romano, em latim. Então, mas era a mesma coisa. Diana e Ártemis são apenas traduções diferentes para a mesma idolatria. Tá? E era um centro comercial. E hoje o resto do Templo de Ártemis é isso daqui. Alguém pegou pedaços das colunas antigas e tentou empilhar novamente, porque tudo se tornou uma área alagadiça. Deus destruiu totalmente aquele local específico de adoração ali, de idolatria. Paulo conhecia muito bem, meus irmãos, muito bem, o mundo e a cultura greco-romana. Conhecia a cultura, a filosofia, a ciência. Paulo era romano, era judeu, mas também era romano, como a gente sabe. A ciência, a educação, a economia, a mitologia. Mas aquilo que muitas vezes é apresentado desde lá, ou até mesmo hoje, muitas vezes tenta ser apresentado para a gente como: não, isso é só ciência, isso é só cultura, isso é só arte. Não existe neutralidade na cultura, não existe neutralidade na educação. Sempre quando tem alguém ministrando algo, falando algo, apresentando algo, essa pessoa tem uma cosmovisão. A cosmovisão é como uma lente de um óculos. Se meu óculos aqui tivesse uma lente azul, eu estaria enxergando todos vocês azulados, ok? Se meu óculos estivesse embaçado, eu estaria enxergando vocês, ou com um grau distorcido, eu estaria enxergando vocês de maneira distorcida. Essa seria a minha cosmovisão, essa lente que eu uso define aquilo que eu estou, como eu estou vendo as coisas. E eu estaria falando para vocês de acordo com o que eu estou vendo. A minha cosmovisão define como eu estou falando. Se eu tenho uma cosmovisão
ideológica em uma determinada linha, eu vou reproduzir isso na minha fala para outras pessoas. Mas se eu pegasse, por exemplo, um outro óculos, eu tirei a lente azul e coloquei um óculos de grau adequado, transparente, eu conseguiria ver claramente. A cosmovisão que todos nós precisamos ter é a da palavra de Deus. Ela é a verdade. Qualquer outra lente que não esteja de acordo com a palavra de Deus é engano. São falácias. Pode ser idolatria. Pode ser uma lente de religião pagã. O mundo em que Paulo vivia naquela época, quando a igreja surgiu, o mundo era um mundo pagão. Era um mundo anti-Deus, que não cria no Senhor. Infelizmente, hoje, nós temos uma igreja pagã, um cristianismo pagão, que nega o senhorio de Cristo, que se misturou com o mundo e nós precisamos, de novo, a igreja, não estou falando da gente aqui especificamente, estou falando da realidade cristã hoje pelo mundo, a necessidade de restabelecer a lente da palavra de Deus. Aquela que permanece, que seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Nós precisamos dessa lente, dessa cosmovisão. E isso Paulo tinha claramente, e foi isso que Paulo insistiu com os efésios durante todos aqueles anos, para que a palavra crescesse poderosamente. Então, é dentro desse contexto, onde o paganismo, idolatria, a religião externa estaria ali tentando roubar os irmãos, e que Paulo chega, então, em Atos 20, 28, lá em Mileto, e aí ele chega para os irmãos e fala, olha, cuidado, porque é nessa viagem de volta que Paulo para lá em Mileto, tá? Desculpa aqui, só voltar um pouco antes, que a gente estava falando que Paulo saiu daqui, ele rodou de novo, toda a parte aqui da Ásia Superior, entrou na Europa, desceu de novo, foi até Corinto, depois voltou e parou aqui em Mileto. É nessa viagem de volta, nesse momento aqui, depois de já ter passado todo aquele período, ele preocupado com os irmãos, atento com os irmãos, cuidadoso com os irmãos, com a palavra que havia semeado, é que ele chega em Atos 20, 28 e traz essa palavra aos irmãos. E aí vale a pena a gente ler de novo aqui. Atos, quem pode ler para a gente? Atos 20, de 13 a 16. O Arauto. Atos 20, Atos 20, de 13 a 16. Nós, porém, perseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte a Quios, de Quios, no dia imediato. Tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Continua, né? Agora que vai entrar o de Mileto. Isso. Então, voltamos agora para o ponto de onde a gente partiu. Foi nesse momento, diante de todo esse contexto anterior, de tudo que já havia acontecido antes, é com essa carga que Paulo estava ali e chama os presbíteros de Éfeso e enfatiza para eles e ressalta com eles. Ele não precisava pregar tudo de novo, mas precisava alertar os líderes ali de Éfeso desse cuidado que eles precisavam ter. Especialmente porque Paulo já sabia que não ia mais vê-lo. Porque o Espírito Santo já havia falado para Paulo que depois dali ele ia ser preso, ia ser levado. E Paulo estava com pressa para chegar ainda a tempo do dia de Pentecostes, em Jerusalém. E logo depois, cadeias e prisão e morte.
E como a gente viu, Paulo não teve medo, se encorajou, se encheu de fé para cumprir o chamado do Senhor. Mas mesmo com a visão panorâmica que Paulo tinha e teve ali, de tudo que estava acontecendo, olha a carga de Paulo, o coração de Paulo, poderia falar, não, já passei tempo lá, já executei o que precisava executar, mas não, Paulo, vai e insiste com aqueles irmãos. E chama aqueles irmãos para falar com eles, para dividir com eles, para que o coração deles ficassem contagiados da carga do Senhor, da palavra do Senhor. E então, a gente pode ler aí, Atos 20, de 17 a 38. Agora, Mateus, de novo. Vai ser um pouco mais Rápido ou devagar? exato. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós e em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Continua? Até? E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve um grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o rosto, e acompanharam-no até o navio. A gente já meditou nesses dias, né, com tudo que foi ministrado, bastante dessa carga, desse momento. Então a gente fez essa imersão histórica aqui, retrospectiva, para identificar o que havia de carga no coração de Paulo. Então isso, para mim, na hora que eu estava lendo, isso me ajudou a entender a importância dessa palavra. Não apenas dela dita ali diretamente, mas de tudo que significava, que havia ali ao redor, no contexto, na história. Então, isso me edificou muito e começou a me trazer observações, advertências para hoje, uma aplicação prática que a gente deve ter para hoje, né? Então, comecei a pensar exatamente assim, o testemunho de Paulo, da humildade, de lágrimas, provações que ele fala ali, a perseverança no ensino de Jesus e da sua palavra, a exortação sobre o evangelho e o desígnio, a vontade de Deus, o alerta, isso aqui é muito importante, o alerta dos perigos que viriam de fora, lobos vorazes, e os perigos de dentro, e que se levantariam homens falando coisas pervertidas. Recomendando, então, o foco na palavra de Deus, se dedicassem à palavra do Senhor, e não para ficar em debate sem fim, mas a palavra de Deus, de novo, cosmovisão, a cosmovisão bíblica,
daquilo que é verdade e que buscassem servir, e não apenas serem servidos, né? Mas que eles se dedicassem nisso, especialmente pela função da liderança. Quanto a essa questão, de novo, do foco na palavra e da verdade, meus irmãos, acho que a maioria aqui já deve ter ouvido aquela ilustração, só para exemplificar aqui, uma pessoa que é especialista em identificar moedas falsas, papel, moeda, dinheiro falso, já foi perguntado para muitos deles, vocês já ouviram essa ilustração, que eles não se dedicam em estudar o quê? O falso, as notas falsas. Eles se dedicam em estudar a verdadeira. Quanto mais especialista, mais dedicado ele for no que é verdadeiro, mais fácil vai ficar para ele identificar o que é falso. Amém? Como é que está a aplicação da verdade na nossa vida, na nossa casa? Será que a gente ouve coisas que vêm do mundo, a nossa disposição, às vezes, de resolver as coisas, e muitas vezes a gente está ouvindo mais aquilo que não confere com a palavra? Será que nós estamos dando crédito, estabelecendo num nível tão elevado aquilo que é afirmado na nossa sociedade, mas que não confere com a palavra de Deus? É algo para a gente refletir e nos deixar avaliar dia após dia em tudo que a gente lida. Não existe nenhuma área de nossa vida que a palavra de Deus não se aplique. Nenhuma área de nossa vida. Pode ser finanças. Na verdade, finanças, você pega, a maioria das parábolas de Jesus fala de dinheiro. A maioria das parábolas de Jesus fala de dinheiro. Então, se tem alguém que pode nos ensinar tudo sobre finanças, é a palavra de Deus. Amém? Finanças, educação, cultura, relacionamentos familiares, profissionais, tudo, palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Bem, e depois? O que é que aconteceu? Paulo, então, saiu, viagem, agora voltou, não mais veria os efésios pessoalmente, aqueles irmãos que ele tanto amou, se dedicou, doou e deixou ali. E Paulo, então, seguiu viagem, chegou depois lá até Jerusalém, depois aconteceu, a gente não vai analisar isso daqui, foi para Roma. Pronto, acabou aí. Paulo terminou o cuidado dele com os efésios. O que é que aconteceu? Escreveu a carta aos Efésios. Paulo continuou amando e cuidando desses irmãos. Além disso, Paulo enviou Timóteo e Tíquico. Em 1ª e 2ª Timóteo, Paulo registra isso, né? Que ele deixou Timóteo em Éfeso para continuar o cuidado com os irmãos, a formação, o ministério, também com Tíquico. Então, Paulo ainda continuou esse zelo, mesmo não estando presente, cuidando ali da igreja em Éfeso e também de outras igrejas. No amparo, esses irmãos, para perseverarem na palavra. Cara, ele estava preso. Paulo estava preso. Paulo podia estar lá, preocupado sobre ele mesmo, sobre o que tinha que acontecer com ele, mas não, o coração dele, o que ardia era que a palavra do Senhor se expandisse na vida e se firmasse na vida daqueles irmãos, e que eles não abandonassem o Senhor. E também, então, lá na prisão, Paulo escreveu a carta aos Efésios, né? E trazendo vários outros cuidados, lembrança, edificação, ânimo para esses irmãos. E agora a gente chega aqui, como é a hora do café, né? Quem tem café aí? Não? Então tá, como a gente não tem um cafezinho... Só uma observação, que eu vejo o cuidado de Deus com a gente, aprendendo Paulo, né? Porque Paulo, no ritmo de vida dele ali, ele não ia parar nunca, né? Então, o fato dele ser preso deixou as cartas que são guias para nós aqui no funcionamento da igreja e tudo mais, né? Então, que cuidado o Senhor teve em recolher Paulo ali por um tempo para deixar essas cartas para nós.
É que tem uma outra soltura de Paulo, porque Paulo, quando foi para Roma, né, ele foi julgado, os acusadores não foram, ele foi libertado por um certo tempo. Então ele voltou a percorrer a mesma região, e nessa volta ele deixou Timóteo em Éfeso. E aí ele foi preso repentinamente, foi levado para Roma novamente e foi morto por Nero. Então, a gente pode observar que na entrada da carta a Timóteo, ele fala assim: eu deixei você em Éfeso para que você admoestasse a certas pessoas que não ensinassem diferentemente ou não ensinassem outra doutrina. Por quê? Porque a igreja de Éfeso, depois que ele falou que ia entrar lobos devoradores, entrou mesmo. E ali ficou um negócio muito confuso na igreja. A igreja de Éfeso abateu muito o espírito de Timóteo. Ele chegou, tanto que Paulo fala assim: olha, desperta o dom que há em ti, né? É só um adendo aqui. Obrigado, meu irmão. E eu queria que a gente fizesse propor uma dinâmica aqui agora, já que a gente está sem a garrafa do café, a gente pudesse juntar aqui de 3 em 3, eu sei que a sala aqui está bem apertada, então só aproveitar os 3 que estão ao seu lado, de 3 em 3. Cada um vai pegar 2 capítulos de Éfeso, vai ler sozinho, individualmente. Então, um lê o primeiro e o segundo capítulo, o segundo lê o terceiro e o quarto, e outro lê o quinto e o sexto capítulo de Éfeso, da carta aos Efésios. Tá certo? E depois de fazer essa leitura, vocês vão compartilhar entre si, anotar os cuidados que vocês percebem que Paulo recomendou aos Efésios terem, que estão constantes dentro dessa carta. Pode ser paralelo, confirmando aqui com os cuidados que a gente leu ali. Mas o pedido é um exercício aqui na dinâmica. Se coloquem no lugar daqueles líderes que se encontraram com Paulo em Mileto. Pense o seguinte: Paulo os deixou ali em Mileto, né? Despediu deles em Mileto, e depois disso, não tendo estado ali com eles, passado determinado tempo, eu não sei precisar aqui o tempo, talvez o irmão ali que pesquisa saiba quanto foi quanto tempo depois essa carta chegou, mas a ideia, a proposta aqui é você imaginar que você, de repente, você recebe essa carta de Paulo. Você faz parte da igreja em Éfeso, tendo vivido, ouvido tudo que Paulo falou, compartilhou consigo antes, e ali naquela hora, então, você recebe a carta, então você vai ler aquela carta, se colocando no lugar de um desses líderes. Amém? Então a gente pode dedicar aqui 15 a 20 minutos para esse exercício. Amém? Cada um... Sim. Alisson, você liga a luz aí, por favor? Amém, meus irmãos. Vamos fazer o seguinte. Minha mesma sugestão que eu dei para os irmãos de manhã, foi o mesmo conteúdo, né, aqui nessa sala. Como é rico, né? A gente lê a carta dos Efésios, lê isso dentro do contexto e refletir e pensar nesses cuidados. O que eu fiz nesses dias que estava estudando foi ler a carta de Efésios mais de uma vez. E queria deixar, então, aqui essa sugestão, essa recomendação aos irmãos para lerem mais uma vez depois, conversarem com seus companheiros, discípulos, sua família, com seus filhos, aqueles que tiverem filhos, pela preciosidade que é de fazermos isso, né? De meditarmos na palavra do Senhor. E eu sei que é muito precioso quando a gente está juntos e a gente vai partilhando ali, então soma todo esse conteúdo, né? Essa edificação, e glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas realmente, assim, por conta do tempo, a gente precisa chegar aqui. E a gente pode fazer o seguinte aqui, por conta do tempo, né? Como eu sei que muitos ainda estavam compartilhando e fizeram aí as anotações, a gente podia fazer uma rápida rodada aqui de 5 compartilhares. 6, pronto. Um para cada capítulo. Aí, de algo que Deus... o que o Senhor trouxe de cuidado expresso aí para vocês dentro dessas leituras. 6. Pode ser um para cada capítulo e tal.
se algum irmão quiser conhecer mais profundamente essa carta, tem um livro do Jorge Imitian que chama Propósito, acho que é Propósito do Eterno, né? Que é um estudo, projeto, né? Do Eterno. É muito tremendo esse livro, eu leio, é muito, muito tremendo, sobre a carta do Eterno. Bênção. Alguns irmãos falam que essa é a carta eclesiástica, porque ela fala bastante da igreja, né? Isso. Vamos lá, então, vocês bem objetivamente. Bem objetivamente. A gente estava aqui, aí fica difícil. Tudo bem. Você me encostou na parede. Efésios para mim é a gema. O livro de Efésios para mim é a gema. No mínimo que eu indico os irmãos, para começar, leem pelo menos 50 vezes, tá? Para ser inculcada. E dá liberdade ao Espírito Santo. Então, uma das coisas, vou escolher um capítulo, eu falei, capítulo 1 você falou, eu falei do capítulo 3 e 4. O que eu pude observar é o seguinte, da importância que eu vi Paulo como um apóstolo, cuidando dos líderes. E não vi ele muito, assim, pegando coisas para si, para cuidar, mas vi ele cuidando das coisas eternas, em que formava outros para formar outro. E que confiança ele tinha em Deus. Que visão que ele tinha em Deus. Porque a tendência, não sei dos irmãos, da gente que a gente quer resolver, a gente acha que a gente... E, na verdade, primeiro que nós só fazemos parte desse projeto todinho. E dentro do livro de Efésios, uma das coisas que eu pude ver é essa doutrina, essa sã doutrina, que me chama muita atenção. Essa sã doutrina que ele prega, em termos assim de que está tudo o fundamento da vida e obra de Jesus, e numa ação do Espírito Santo, um espírito de poder que vivifica todas essas verdades. Então, eu vejo a necessidade, quando você fez essa dinâmica, e que eu tento fazer com alguns líderes, que infelizmente eu vou abrir meu coração, temos dificuldade como líder, de sermos homens. Se tem alguma exceção aqui, por favor, me ajude. Somos indisciplinados com essa dinâmica pessoal, de investir tempo, de lermos e darmos liberdade para fazer a observação, fazer uma aplicação, e aí orar em cima daquilo que Deus ministrou no meu coração. Olha, por exemplo, que riqueza que o irmão falou, trouxe, eu li sobre Mitian, aquele livro. Mas esse tipo de dinâmica vai além disso aí. Vai uma experiência pessoal com Deus que primeiro leva você a ser, para depois você servir. Você recebe fresquinho de Deus ali, você está lendo, você está dependendo do Espírito Santo, vai ministrar o seu coração, você faz a observação, porque é tanta riqueza, mas aquilo que mais te chama atenção, que é isso que eu vi nessa dinâmica, e aí você faz uma aplicação pessoal, e você passa não somente a ter uma visão dinâmica, panorâmica de toda a palavra, mas há uma aplicação e há um envolvimento do Espírito Santo com você. E uma das coisas que eu tenho alguns grupos de pastores, que mais dá trabalho, é essa disciplina aos pés do Senhor. Nós não temos tempo. Nós investimos no serviço da igreja, mas não investimos em nós para ser útil na igreja. Isso que eu pude tirar de tudo isso, vendo a vida de Paulo, como ele instruía esses líderes na sã doutrina, mas na vida pessoal deles com Deus, na palavra e oração. Uma coisa prática. Foi isso que você fez aqui hoje. Num estudo muito rápido, né? Muitas vozes do lado, fica meio complicado, mas esse texto é rico demais, né? E Paulo, a gente vê o amor, a dedicação, a entrega de Paulo, que Paulo estava preso, condenado, ele já sabia que ia morrer, ele poderia estar preocupado com ele,
mas ele estava preocupado com o futuro dos irmãos, com o crescimento dos irmãos, e começa: vocês foram abençoados e receberam todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou seja, dando ânimo para os irmãos, dizendo que Deus já os predestinou para serem santos e irrepreensíveis diante dele, para serem bênção, né, para boa obra. Então a gente vê assim, o amor de Paulo, a dedicação, que em momento nenhum ele estava preocupando com ele, mas se preocupando com o crescimento dos irmãos. Assim também como lá na frente, em outro livro, Filipenses, ele fala, né, que os irmãos deram donativos para ele. Ele não diz que não é porque eu esteja necessitado, mas é porque o que isso vai gerar no coração de vocês. Então ele era sempre isso. Quando os irmãos choraram lá porque o profeta disse que ele ia ser preso, ele disse: porque vocês estão me entristecendo com esse choro? Eu estou pronto não só para ser preso, mas morrer por Jesus. Então é essa dedicação, sabe? Eu queria ter 1% do que Paulo tem. Amém, irmãos. Bom, como o irmão falou ali, eu recomendo também o livro do Projeto do Eterno. Foi base de estudo nosso lá, 1 ano de estudo lá em São Paulo, no discipulado e no grupo caseiro. Os 3 primeiros capítulos, eles falam muito do querigma, né? A palavra grega que fala da proclamação do evangelho, aquilo que os nossos ouvidos gostam de escutar, né? Que Jesus morreu por você, então você gosta, né? Então, quando a gente está evangelizando alguém, a gente fala muito do querigma. Aí a pessoa entregou a vida para Jesus, a gente entra no didaquê, que é o quê? O ensino, a doutrina, os mandamentos, né? E a gente fazendo um paralelo, é como se primeiro vem a promessa, que tudo que aconteceu, depois, nos últimos 3, vem da nossa resposta, né? E eu queria falar do capítulo 6, do fechamento de tudo, porque o apóstolo Paulo, ele traz o que nós precisamos fazer. Então, eu li aqui 5 e 6. Então, peguei justamente o papel do marido, o papel da esposa, aí entra os 6 de filhos, que é a nossa dificuldade no nosso dia a dia. Mas ele fecha com a armadura de Deus. Ou seja, ele fala tudo o que nós precisamos fazer. Aí ele fala, como? Como? Aí eu entro com a armadura. Então eu entro. Use o cinto da verdade, seja cingido pela verdade, que é Jesus. Que você use realmente o capacete da salvação, que nós possamos realmente calçar o calçado da preparação do evangelho, perdão. E a espada que a gente precisa usar, que é a palavra de Deus, e não deixarmos os dardos do maligno estão vindo o tempo todo para todos nós, principalmente a liderança. Então é o escudo da fé. Então nós precisamos realmente, né, e mostrar para as pessoas que a nossa justiça, a couraça da justiça, é a justiça de Deus. Amém? É isso. Sensacional, né? O livro de Efésios. É no livro de Efésios, amado, que é revelado que Satanás foi preso. Era necessário que Satanás fosse preso, porque senão nós não saberíamos, não teríamos o dom de Cristo, que nos revelaria Jesus. Então, ele disse que levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Esse livro é sensacional. Um comentário que vai levar muito tempo, eu só quero agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comentei também sobre, eu li, né, o capítulo 5 e 6, e o que tocou em mim é ver Paulo dizer primeiro que nós não somos mais como antes, né? Nós agora somos parecidos com o Senhor.
E é interessante que ele fala disso primeiro e conclui com a família, dizendo: mulher, respeite o marido, marido, ame sua esposa, filho, obedeça seus pais, pai, não irrite seus filhos. Então é interessante, né, que começa na família. Então aquela vida, a vida nova que o Senhor quer que a gente experimente, começa na família, né? Então é isso que eu queria deixar. Mateus, o último ali. Gente. Obrigado, Gabriel. Benção demais. Essa carta aqui tem condensado aqui praticamente o pacote aqui, né, do Senhor para nós aqui. E muito rico a gente ler, né, com essa base aí que você passou, né, tentando entender o peso que Paulo aqui, na verdade, ele condensa 3 anos, né, do que ele passou lá e fala assim, ó, agora eu vou pensar aqui desses 3 anos aí o que é mais importante, né, e tá tudo nesse pacote aqui, né. O capítulo 3 e 4, eu, né, fiquei nessa tarefa aqui, mas eu gostaria mais de falar do 4 aqui, né. Ele traz ali o ordenamento da igreja e os ministérios, né, que é a questão dos evangelistas, pastores, mestres, profetas e apóstolos, né? E como é importante ver essa orientação de Paulo para a igreja, porque a igreja não foi, né, ela cresceu, e a preocupação dele em deixar a igreja organizada, que não poderia ser simplesmente algo ao acaso, cada um cuida de uma parte aí e se resolve, mas que existe um ordenamento do Senhor aqui para a igreja, mas que esse ordenamento ele tem uma finalidade, né, que até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, assim, Paulo aqui, ele deixa aqui, né, vamos dizer assim, praticamente a missão da igreja aqui nessa carta, né, de forma organizada, como deve ser. E depois ele traz aqui, né, para que não sejamos como os meninos, agitados para um lado, para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, né? Então imagina, como você trouxe ali na questão da Diana e quantas outras coisas que não circulavam ali naquela região. E aí ele traz aqui para mim que é o versículo que fecha tudo isso, né? Mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, assim, dá para ver que os ensinamentos do Senhor são simples, mas profundos. E Paulo, ele traz isso aqui de uma forma, né, de um mestre, como ele foi, né, e traz na simplicidade, falando, olha, a igreja precisa funcionar para isso, para isso, para isso. Mas o caminho é seguir o cabeça que é Cristo. Claro, por favor. Quando eu vou na padaria, eu quero um pão fresquinho ou um pão dormido? O que está me chamando muita atenção é essa dinâmica, tá? Você colocou a palavra de Deus, igual como ele colocou aqui, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. E que tremendo, não só Paulo, como outros, né, que escreveram lá, cartas, mas, assim, a escrita inspirada pelo Espírito Santo. Então, olha só, dentro dessa simplicidade, o que você fez conosco aqui hoje? Você levou nós lermos a palavra, inspirada pelo Espírito Santo, e deu liberdade para buscar o pão fresquinho. Só isso. Glória a Deus. Faltou o café. Não é tremendo, entende? Não é tremendo. Eu pago os irmãos uma loucura. Sabe qual é a minha loucura? É de ver os irmãos investindo seu tempo aos pés do Senhor. Maria, buscando a melhor parte. Amados, isso arde no meu coração. Amém. Homens que são homens, disciplinados aos pés do Senhor, escolhe a melhor parte, porque o Espírito Santo vai continuar fazendo, à luz da palavra. Amém. Na tua luz eu vejo a luz. Aleluia. Amém. Eu estava falando aqui sobre os capítulos 1 e 2,
E antes de começar a falar, eu lembrei, e até você citou aí, né? Eu fiquei imaginando, enquanto você falava, uma despedida como aquela, né? Alguém que deixaria de ver Paulo, deixaria de talvez até ter notícias. Desligou aí? Oi. Então, aqueles discípulos tão apegados a Paulo e Paulo tão apegado a eles. E eu fico imaginando, né? A pessoa foi embora e para morrer. Mas aí os discípulos talvez nem esperassem e recebem notícias de Paulo através da carta de Efésios, né? Então, como é tremendo e como deve ter sido tremendo eles serem relembrados por Paulo. E para mim, os capítulos 1 e 2, parece que Paulo está emitindo a identidade de um discípulo. Ele está aqui dizendo, olha, vocês foram eleitos para ser santos. Vocês foram redimidos pelo sangue de Jesus. Vocês foram feitos herança. Filhos que glorificam o nome de Deus com uma vida prática. Discípulos iluminados os olhos do entendimento, ou seja, discípulos revelados e que devem continuar buscando a revelação de Cristo. Vivificou aqueles que eram mortos, aqueles que andavam como zumbis desgarrados, sem rumos, foram vivificados, ressuscitados para serem como Cristo. Nos fez assentar nas regiões celestiais e nos transformou em cidadãos dos céus. Essa é a oração de Paulo. Paulo ora, uma oração corajosa no sentido da intrepidez de pedir essa sabedoria, revelação, que os irmãos fossem cheios dessa revelação, essa sabedoria, no pleno entendimento. Amém, Gisley? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu sei que a gente poderia passar aqui a tarde inteira, mais tempo ainda, com todos esses cuidados, aquilo que Deus falou com cada um individualmente. Por isso que eu queria animar realmente, prossigam nisso. O irmão está nos exortando ali a fazer essa meditação, a fazer essa reflexão. Outras cartas, eu confesso que eu nunca tinha feito essa pesquisa minuciosa, por exemplo, da carta de Efésios, foi em razão de fazer essa palavra, e como é bom, para mim, por exemplo, me edificou muito, me desafiou, e dos cuidados que todos trouxeram aqui, não focado apenas do ponto de vista do texto da carta aos Efésios, mas desse alerta que Paulo trouxe para os irmãos ali, para os presbíteros, para a liderança. Eu listei 6 cuidados aqui que não são exaustivos, no sentido assim, eles não resumem tudo, são apenas alguns, dentre tantos outros que a gente tem, né? A palavra do Senhor é infinita, é aberta, é eterna, é profunda, mas eu coloquei aqui 6 cuidados práticos que nós precisamos ter. De novo, poderia ter outros aqui, alguém pode contribuir isso aí ainda mais, mas eu gostaria que a gente dedicasse um tempinho aqui agora para falar desses 6 cuidados práticos que nós temos aqui, tá? O primeiro, cuidar da nossa vida com Deus. Então, pensando na nossa responsabilidade como pais, homens, maridos, líderes, cooperadores na obra do Senhor. Então, em 1 Timóteo, Paulo fala lá com Timóteo, mas isso está constante ali em todos, também no texto, a essência ali do texto de Atos, né, 20, 28, então tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, de novo, isso aqui já foi falado, enfatizado, só queria relembrar aqui para a gente. Nós precisamos, meus irmãos, nos alimentar do Senhor. Se eu não beber do Senhor, como que eu posso alimentar outros? Talvez, com o tempo da caminhada, o tempo passa e a gente vai acumulando um bom tesouro.
mas a gente não pode deixar de receber o novo. Nós precisamos ter aquilo que o Senhor já trouxe para a gente no passado, e foi acumulado até aqui, e tirar do tesouro também coisas novas. E as coisas novas aqui não é uma nova teologia. Na verdade, é sempre a palavra, é a mesma palavra que está sempre renovada. Todo mundo aqui já deu pelo menos um versículo de Efésios alguma vez na vida. Mas com certeza, ao ler de novo, se permita, abra somente o coração para o Senhor estar renovando. Tem uns 3 anos mais ou menos que o Senhor tem me moído, me confrontado com algo que eu ouvi, foi muito enfatizado para mim na entrada pela porta, que é a centralidade de Cristo Jesus na nossa vida. Quando eu me converti e entendi, foi anunciado para mim o Evangelho do Reino, o governo de Deus, foi falado que eu precisava renunciar a tudo e que eu precisava depender de Jesus em tudo. E por que o tempo passa e eu passo a fazer coisas sem depender do Senhor? Por que o tempo passa e tem coisas que... Será que Jesus é o centro disso aqui realmente na minha vida? Ou será que sou eu? Ou será que é o dinheiro? Ou será que é o entretenimento? Ou será que são outras coisas? Quando Jesus falou que apertada era a porta, é porque havia necessidade de ter renúncia. Mas que estreito é o caminho, porque também na caminhada nós precisamos ser renovados nisso. Quando Jesus fala que tinha que tomar a cruz, não é só para alguém que vai iniciar a caminhada. Ele diz que é dia após dia. Aquele que não toma a sua cruz, dia após dia, não vai conseguir seguir. Não é que não pode, que é impedido, é de não consegue no sentido de não pode no sentido de não conseguir. O Senhor nos chama a isso. O Senhor nos chama... Tranquilo. Quem está procurando quem? Bruno? Algum Bruno presente? Aqui. O Senhor nos chama, meus amados irmãos, a renunciar diariamente. Nós somos chamados a depender do Senhor permanentemente. Ontem, quando Vince estava ministrando e ao final nos levou pelo Espírito Santo aquele tempo ali, algo muito forte assim no meu coração veio, confessando com minha esposa, orando e chorando junto, quantas vezes eu tomo decisões ou tento resolver situações sem perguntar ao Senhor. Baseado na minha experiência, baseado em alguma coisa, numa resposta que eu já posso ter. Por que eu vou depender do Senhor só quando eu não conseguir fazer alguma coisa? Não é isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia nos chama a depender do Senhor constantemente. E o nosso desafio é depender naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente acha que a gente sabe. Todo conhecimento, toda sabedoria, todo dom perfeito vem do Senhor. Quando a gente passa a depender do Senhor e a gente vê a resposta do Senhor, a gente passa a glorificar ao Senhor. Amém? Então, eu tive uma experiência com um dos meus filhos, esses dias, na véspera de vir para cá, tentando resolver uma situação lá, ele não conseguia, ele estava chateado, estava aborrecido e tal. E aí ele já tinha desistido. Aí na mesma hora o Senhor falou comigo, por que não orar? Eu falei, filho, vamos orar. Na hora ele até não queria tanto, vamos orar. Literalmente, meus irmãos, a gente começou a orar, Deus falou comigo, puf, faz isso. Eu falei, filho, Deus falou, faz isso. Funcionou. Depender do Senhor. Depender do Senhor. E aí eu me constranjo porque eu não faço isso toda hora. Eu não faço isso toda hora. O Senhor está nos chamando a depender dEle, a receber dEle. Ele é o dono de tudo.
sei que Deus nos dá sabedoria, tem muitas coisas que a gente está ali no meio das atividades, de tudo, mas a gente precisa ter uma consciência de dependência do Senhor permanentemente. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos leve a isso, que a gente cuide conosco mesmo, nessa dependência do Senhor. E dessa doutrina de dependência do Senhor. Eu estou falando porque eu quero pregar o evangelho do reino. Aí eu vou falar para alguém, você precisa renunciar a tudo, você precisa depender do Senhor. Aí talvez ela pergunte também, como é que você faz para você depender do Senhor todos os dias hoje? Antes de tudo, orai. Amém? Amém. Nós temos que ter essa consciência e constantemente, meus irmãos, revisão disso. Amém? Ter esse cuidado de nós mesmos, cuidar da nossa família também. Lembra que Paulo passou diariamente 2 anos ensinando os irmãos ali? Talvez muitos aqui podem pensar assim, poxa, naquela época talvez tinha essa facilidade. Atos 2:42 falava que perseveravam unânimes todos os dias, de casa em casa. E a gente pensa muitas vezes na realidade da igreja. E glória a Deus pela igreja. Talvez você não consiga estar com outros irmãos, os mesmos irmãos, todos os dias na sua casa, pela realidade de vida hoje. Tem irmãos que moram mais distantes, as distâncias são bem maiores do que era naquela época, as atividades e tudo isso hoje. Mas talvez a gente pensa isso muitas vezes mais no aspecto da igreja. E glória a Deus quando alguém consegue estar com uma intensidade muito maior de relacionamentos com outros irmãos. Mas todos aqui, não sei se tem algum solteiro aqui? Tem um solteiro. Em breve, em nome de Jesus. Olha lá, já está noiva, olha lá, nem sabia. Meus irmãos, todos nós aqui, temos uma igreja em casa. Que podemos diariamente ministrar da palavra do Senhor. Todos nós. É possível para nós vivermos Atos 2:42. Diariamente perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão dos santos. É ou não é possível? Sua esposa não é sua irmã em Cristo? Seus filhos estão no Senhor? Se não estiverem, vamos orar para que se firmem, para que voltem para o Senhor. Alô, alô? Alô, alô? Acho que eu vou bater. Acho que esse aí não está ligando. Quando a gente pensa no papel do marido, papel da mulher, papel dos filhos, a gente muitas vezes está ligado a algumas determinadas ordens, funções, que são de Deus e que a gente precisa tê-las atentos o tempo inteiro. A mulher precisa se submeter ao marido, o marido precisa ser o cabeça, exercer a liderança, o governo da casa, os filhos precisam obedecer, e glória a Deus por isso, bastante da ênfase da doutrina, mas muitas vezes a gente não se atenta a isso aqui. É válido para a esposa, mas na verdade é para casa como um todo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. O Senhor nos chamou para sermos como Jesus, para nossas esposas, para nossa casa. Amarmos a nossa família, nossa esposa e nossos filhos, como Jesus amou, santificando pela palavra. Não era a minha prática. Tenho 20 anos de casado esse ano. Não era a minha prática. Meus filhos estão com 17, 16 e 13. Não era a minha prática cotidiana, diária, ler a palavra com eles. Em casa a gente desenvolveu muito o hábito de ler, cada um ter sua leitura. Minha esposa lê muito a palavra. Mas de um tempo para cá, o Senhor tem nos desafiado a isso. A gente tinha momentos de leitura, etc., tal, mas esse desafio da leitura diária em família.
falando aqui algo que Deus falou comigo, especialmente até um irmão, compartilhando certa vez que nós pais, homens, muitas vezes estamos preocupados com o sustento da casa, com o alimento, né? De dar o alimento. Então, o que é que nós diríamos de um pai que deixa um filho 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer? 1 semana sem comer? O que é que a gente diria de um homem irresponsável que deixa 1 mês inteiro sem comer? Cruel? Cruel? Nós precisamos alimentar espiritualmente nossas famílias. Por mais que eles tenham iniciativa, e glória a Deus que eles leiam também, nós temos essa responsabilidade de compartilhar a palavra. E isso aqui é possível para qualquer um. A palavra aqui não está dizendo que é para a gente fazer uma pregação para a nossa casa, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Nós podemos sentar com os nossos filhos e fazer o que Jesus mandou. O que é que Jesus disse? Batizando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A gente pode, em família, 3, 4, 5, depende da família de cada um aí, e cada um lê um pedaço. 30 minutos, 15 minutos. Não podemos fazer isso diariamente? Podemos, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos leve. Mas eu peço perdão. Hoje, tenho essa visão disso que eu abri meu coração com os irmãos. Mas pequei muito no passado. Eu peço perdão ao Senhor. Peço perdão aos irmãos com o povo. Amém. É a mesma liberdade que eu tenho hoje, isso que eu alcancei, mas aquilo que Deus está ministrando aqui agora, que são verdades que eu não vivi, eu quero abrir meu coração. Não, perdão, irmãos. Amém. Tenho pedido perdão aos meus filhos, de deixar de viver essas coisas. Eu estou aproveitando para abrir meu coração. Amém. Perdoado, meu irmão, em nome de Jesus. Perdoado. Nós precisamos disso. Às vezes a gente está preocupado com isso. Às vezes a gente dá entretenimento, a gente dá conforto, a gente dá soluções, dá tudo. Mas a gente não pode negligenciar de dar a palavra do Senhor, de santificá-los pela lavagem de água pela palavra. E é interessante que antes de falar sobre cuidar da família, o texto, o lance é para encher do Espírito. Amém. Então a gente enche do Espírito e a gente cuida da nossa família, né? Enche cuidando. Então o Senhor chama a gente primeiro para estar cheio do Espírito. Amém. E não me fala da memória, sujeitai-vos uns aos outros. Quer dizer, imagina eu sujeitar a minha esposa, sujeitar uns aos outros, depois vem essas coisas aí para viver, né? Então, oi, meu irmão. Uhum. E a palavra é a maior riqueza que a gente pode dar para os nossos filhos. Amém. É uma riqueza que transcende, né? Amém. Amém. Tem coisas que eu falei de manhã que eu acho que eu já tinha falado aqui. Eu preciso voltar rapidinho. Só uma prática assim que eu tenho buscado também, né? Crescer nisso também, assim como o Vini falou. Mas algo que talvez facilita, né? Se os irmãos não têm a prática, mas seria bom, seria fazer refeições juntos, né? Refeição é o que a gente sempre faz todos os dias. Então, abrir a palavra durante a refeição é um hábito que pode ajudar muito a facilitar uma coisa e a outra, né? Você está comendo o físico e o espiritual, né? E até aproveitando, tem um irmão que está ali atrás, que é o Everson, que ele compartilhou no ano passado, uma palavra sobre o caminho de Emaús, né? E o caminho de Emaús, né, só para os irmãos contextualizar um pouco, tem os jovens ali que estão indo, Jesus vai do lado deles no caminho e vai falando um monte de coisa, vai citando a palavra e tal, e eles não enxergam que Jesus era Jesus. E aqui fala assim no versículo 30, capítulo 24 de Lucas, fala assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram,
Depois ele desapareceu da presença deles. Então Jesus, ele se revela no partir do pão. Jesus, ele se revela no momento à mesa. Jesus, ele se revela nesses momentos que parecem pequenos, parecem, vamos dizer assim, com a importância talvez não muito grande, como você falou, né? Ali juntar 15 minutos, mas aí que o Senhor se revela muitas vezes na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Eu falei de José? Não, né? Eu, durante muito tempo, principalmente com o meu filho mais velho, eu fui muito rígido com ele, com obediência, disciplina, com obediência, li histórias bíblicas para ele e tudo. E eu percebo hoje, e a gente faz homeschooling, a gente também teve muita ênfase na parte da formação acadêmica, da preparação, leitura, aquela pressão que os pais têm de ver resultados, de ver performance e tudo ali, né? Eu digo para vocês, meus irmãos, hoje o meu choro, minhas lágrimas, meu clamor diante do Senhor é que meus filhos, eles ouçam o Senhor. Às vezes eu ficava mais preocupado com o cumprimento de uma regra e a maior necessidade deles, e isso eles cumpriram. Não são rebeldes, não são desobedientes no sentido explícito. Estão lá, pode ter um ótimo comportamento, mas pode estar com o coração não ardendo pelo Senhor. O que é que eu mais quero para eles? De coração, hoje, e eu peço perdão ao Senhor, eu pedi e choro diante do Senhor, que eu quero que eles tenham clareza do chamado de Deus para a vida deles. Parei, inclusive, de perguntar para eles, eu fazia muita pergunta, todo pai acaba fazendo, outras pessoas fazem, o que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Essa pergunta é carregada do homem no centro. O que você quer ser? Certo? A pergunta que a gente tem que fazer para os nossos filhos é, filho, qual o chamado de Deus para a sua vida? O que é que Deus está te chamando para viver? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado que os filhos vão se formar em determinada profissão, carreira, como que eles vão sustentar a família. Bênção, os homens, especialmente os homens, precisam ser forjados nisso, ter experiência. Não estou defendendo o contrário a isso, não. Mas a principal coisa na vida deles e na nossa é que eles amem o Senhor, que eles tenham temor do Senhor. José, qual foi o curso de gestão de crise que José fez? Qual foi o curso? Qual foi a formação acadêmica de logística, suprimento, política que José fez? Nenhum, meus irmãos. Nenhum. Oi? Foi cova. José foi formado numa coisa. Tal como os irmãos dele, o pai dele transmitiu para ele a palavra do Senhor, temor do Senhor. Isso era o que ele tinha. E quando ele perdeu tudo, a presença da família, a cultura dele, os amigos, os vizinhos, e foi levado como escravo, ali agora ele já podia estar cheio da amargura, se sentindo à vontade para pecar e ninguém mais vendo, mas ele tinha temor do Senhor. Até mesmo na hora que uma mulher tenta tirar a roupa dele, tentação explícita ali para um homem, e ele sai correndo, aquilo é temor do Senhor. Um homem cheio do temor do Senhor, se firmando no Senhor, dependendo do Senhor. Para Deus, não existe nenhuma limitação, problema com recursos financeiros. Às vezes a gente fica muito preocupado com isso, que é a visão do mundo, e a gente diminui a preocupação, a atenção que a gente precisa ter. Obrigado. A atenção que a gente precisa... Alô. Depois deixar. A atenção, vou segurar só isso aqui por causa do... A gente diminui a atenção que a gente precisa ter com o temor do Senhor para nós e para os nossos filhos, para a nossa casa, e a palavra do Senhor. Porque é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Quem é o dono de todo conhecimento, de todo ouro, de toda prata?
Agora, mesmo que falte todas essas coisas, mesmo que passe por necessidades, que enfrente cadeias, eu prefiro que o meu filho morra numa cadeia, sofrendo tortura, mas não negando a Cristo, do que ele ganhar o mundo inteiro e perder a alma dele. De que adianta, meus irmãos? Então, que a gente arda no nosso coração esse amor que o Senhor quer que a gente tenha por Ele. E que nossos filhos também tenham, que nossa casa também tenha, que nossos irmãos também tenham. Que a gente se relacione com os nossos irmãos da igreja, que a gente coopere no cuidado com o rebanho, para que os irmãos olhem para o Senhor. Às vezes a gente está olhando muito para o mundo. A gente se encher desse temor do Senhor. Amém? Amém. Outro cuidado aqui, por conta do horário. Eita, já avançou bastante. Cuidado com as muitas vozes. Em 1 Coríntios 14, 10, na verdade, o contexto ali, 1 Coríntios 14, Paulo está falando sobre o dom de línguas e da variedade de línguas, etc. E tal. Mas ele usa essa frase, eu extraí isso de lá, onde Paulo diz o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. O que Paulo está falando é o seguinte: o que é uma voz? Voz é um som, uma mensagem, um conteúdo que está sendo transmitido ali para outras pessoas. Eu estou aqui falando algo para vocês, então tem um significado. Se você assiste um discurso de um político, esse discurso dele pode estar sendo para o eleitorado dele, pode estar sendo direcionado para um opositor dele, para um adversário, ou pode estar sendo direcionado para aliados dele. Só que tudo que ele está falando tem um significado. E esse significado reproduz a cosmovisão daquela pessoa, reproduz o entendimento, a fé, as convicções, o que ela crê, transmite, está transmitido dentro da mensagem, às vezes de maneira explícita, às vezes embutida. Então, quando a gente fala nos dias de hoje, a multimídia que a gente tem e acesso a tanta informação, a tanta comunicação, palavras compartilhadas na internet, outras pessoas, a gente precisa discernir que essas vozes têm um significado. E por isso a gente precisa conferir essas vozes com a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra não nos proíbe de ouvir essas muitas vozes. As vozes estão por aí, por onde quer que a gente vá. Não existe uma proibição, não é restritiva, mas existe um cuidado que nós precisamos estar atentos. Paulo alertou: vão surgir lobos vorazes, e dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas. Então, ali era uma voz que iria se levantar e que os irmãos deveriam estar atentos, porque teria um significado, e esse significado poderia ser pervertido, poderia perverter a fé dos irmãos. E a gente precisa ter esse zelo para conferir de acordo com a palavra de Deus. E chegar e dizer, se eu estiver falando alguma coisa aqui contra a palavra de Deus, qualquer um de nós tem que levantar na hora e dizer: meu irmão, com todo respeito, eu acho que isso pode não estar de acordo com a palavra. Ou se eu estiver falando uma heresia mesmo, falar: meu irmão, isso está errado. Isso está contrário à palavra de Deus. Amém? Bem, cuidado com os vínculos no corpo. Já falamos aqui, não precisamos gastar muito tempo, a importância, a necessidade do relacionamento no corpo de Cristo. No funcionamento, nas juntas e ligamentos. Por quê? Porque de todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, é nesse cuidado entranhado no relacionamento, no funcionamento das juntas e ligamentos que a gente vai experimentar a edificação da igreja em amor. E cuidar, focar, a gente está enfatizando esse tempo inteiro para gravar mesmo, né? Como Paulo reforça ali aos irmãos, aos líderes em Mileto, né? Os líderes de Éfeso, a cuidarem da palavra e do serviço. O foco deveria ser na palavra, no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E buscar servir ao invés de serem servidos. Melhor é dar do que receber. Que eles guardassem isso no coração. Então nós vimos, Paulo conheceu a igreja,
conheceu, chegou a Éfeso, iniciou a igreja, deixou ali os irmãos, depois voltou, fundamentou, consolidou, ampliou o evangelho, depois saiu de lá, foi embora, foi preso, enviou cuidado com Timóteo, com Tíquico, foi preso, escreveu da prisão a carta aos Efésios, deixou todas essas recomendações aos irmãos ali, ficaram meditando, passamos por todos esses cuidados. E bem, acabou, não é isso? Será que os Efésios cumpriram todos esses cuidados? Será que a gente tem na Bíblia alguma referência do que pode ter acontecido depois? Apocalipse. Em Apocalipse, nós temos o testemunho que é dado sobre a igreja em Éfeso. Quem pode ler para a gente aí? Efésios 2, de 1 a 7. Perdão, Apocalipse 2, de 1 a 7. Obrigado, meu irmão. Aí, ó, me corrigindo aí na palavra, tem que ser isso mesmo. Apocalipse 2, de 1 a 7. Quem achar aí pode ler bem alto aí pra gente. Está sem microfone agora? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Aleluia. Olha que precioso, meus irmãos. Já não era Paulo, apóstolo João, através da revelação que Deus deu a ele, palavra do Senhor depois, ao final, para a igreja em Éfeso, é que eles tomaram esses cuidados que a gente leu até aqui. Eles confrontaram aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, mas eram mentirosos, odiavam as obras dos nicolaítas, as quais Deus também odeia. Então, eles rejeitavam aquilo que Deus rejeita, cuidaram da doutrina, cuidaram com zelo, perseverando diariamente, constantemente ali, no meio de toda a realidade, dificuldades, tudo que eles passaram. E isso demonstra o zelo, ou seja, tudo aquilo que Paulo trouxe ali para os irmãos, eles abraçaram, eles guardaram e eles viveram aquilo. Que testemunho precioso para a gente. Que testemunho, que esperança, que graça deles perseverarem, cuidarem disso. E como nós precisamos perseverar ainda hoje nessas coisas. Mas também é uma advertência. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então ninguém pode reclamar quando a gente primeiro elogio. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esse aqui era o último cuidado que eu tinha listado ali, porque nós não podemos descuidar disso. E o que é esse primeiro amor? Com certeza não é sentimento. Jesus era o primeiro. Vocês todos conheceram o Ivan Baker?
já ouviram falar, ele costumava dizer que o primeiro amor é: sem mim nada podeis fazer. O primeiro amor é aquilo que a gente estava falando, é a porta. É quando você renuncia a tudo. Você entregou tudo para o Senhor. Você depende totalmente do Senhor. E esse é o chamado de Deus para a gente. Que a gente ame ao Senhor acima de todas as coisas. Que a gente ame mais ao Senhor do que ao mundo. Quem pode ler 1 João 2, quando diz lá: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. 1 João 2, versículo 15. 15 e 16 e 17. Pode ler alto para a gente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Aleluia. Há uma disputa de amor no nosso coração. O mundo tenta nos conquistar. E o Senhor nos adverte que a gente não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, mas que a gente ame o Senhor. Que a gente ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. E Paulo, na carta aos Efésios, ele tem 2 momentos que ele diz que ele ora pelos irmãos, e a última oração eu queria que a gente fizesse juntos, está no capítulo 3, versículo 14 a 21, que a gente pudesse se colocar de pé, e a gente pode ler, e eu queria que irmãos orassem de acordo com essas verdades que Paulo orou aqui pelos Efésios. E ele disse o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Um irmão, ou mais de um, que puder orar, por favor. Oh, meu Deus, Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tua palavra. Amém. Eu te peço, ó Pai, que não fique só uma palavra bonita, sim, mas que a gente guarde em nosso coração, em nos nossos dias. E venhamos a meditar, a ler de novo, para que fique enraizado em nosso coração e nossa mente. Continua, Senhor, a tua obra redentora em nossas vidas, dando sensibilidade para adquirir, dando temor, nos ensinando a ter temor a ti, a tua palavra, para que a gente
mas continue firme no teu propósito, no teu chamado. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, veio a tempestade, deu contra aquela casa, mas aquela casa não caiu. Estava edificada. Será uma grande perda de tempo. Passamos esse tempo todo aqui recebendo tudo isso. Na segunda-feira, Senhor, não praticamos nada. Nos ajude a na nossa casa, na igreja, na sociedade. Oh, Deus. Temos escutado aqui. Nos capacita a guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Que não venhamos a ser enganados pelas concupiscências desse mundo. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Somos homens espirituais, nascidos de novo. A nossa pátria, Senhor Deus, também é aqui. O Senhor nos ajude a permanecer na palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não nos deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. Mas andar em passos firmes adiante. Esperando o teu propósito. Vamos sair daqui, Senhor Deus, vamos cada um para a nossa casa, para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa realidade. Mas, Senhor, nossa realidade é agradar o teu coração. Para cooperar com o teu propósito. Em nome de Jesus, para isso o Senhor nos tem capacitado, tem nos enchido nesses dias, tem trazido homens aqui que o Senhor preparou, todo esse retiro preparado, feito pelo Senhor, para nos capacitar. Nos ajuda. Não queremos esquecer de nada disso. Amém. Senhor, sabemos que tu tens feito a tua parte. Tu tens sido tão gracioso, Senhor, com as nossas vidas. Mas, ó Deus, ouvimos hoje que estamos cheios do teu Espírito. Nos leva a nos sujeitar uns aos outros. Nos leva, Senhor, a ter uma fome e sede que tu coloca no nosso coração, receber uns dos outros, como temos recebido a oração nesse instante de que tu levantaste os teus servos para nos servir. Amém. Mas nós declaramos que servimos uns aos outros também, Senhor. Um espírito humilde, prostrado para recebermos uns dos outros. Amém. Senhor, nós liberamos essa sujeição em nossas vidas como ferramenta, Senhor, preciosa e que tu no nosso coração nos fortalecendo, Senhor, para continuarmos bebendo a vida. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão. Mas queremos também te agradecer pela vida do Vinícius, Pai. É verdade. Todo esse tempo, essa palavra para repartir conosco. Amém. Continue acrescentando ele para a tua sabedoria. Não faça ele prosperar em todas as áreas da vida. Amém. Espiritual. Amém. Declarando mesmo, quanto mais ele esvazia, Deus está enchendo o seu coração. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, glória a Deus pela vida de todos vocês. Queria só ressaltar mesmo que essas verdades, elas são necessárias para mim, primeiramente para mim. Tá? Em casa, muita coisa para ser zelada, cuidada, colocada em prática. Se alguém quiser, aqui ó, só baixar abrir o QR Code, dá para